Uma estudante do ensino médio está de pé sobre as árvores com uma expressão vazia e indecifrável. Um homem se aproxima dela e se abaixa até a altura dos seus olhos. Ele anuncia que aquele dia marca o início da vida deles como uma família, com ele assumindo o papel de seu pai e ela se tornando sua filha. Ele é sincero ao dizer que nunca imaginou que seria pai, mas, ao mesmo tempo, é firme ao afirmar que quer estar presente para ela como um adulto responsável. Ele deixa claro que nenhum problema é pequeno demais e que procurá-lo nunca deve parecer um fardo, porque pretende estar ao lado dela, não importa o que aconteça. Ela sorri e diz que é grata e que vai contar com ele a partir de agora, chamando-o de papai, com um sorriso. A história começa em um apartamento onde Mako trabalha na cozinha, cortando legumes no balcão com naturalidade e tranquilidade. Já se passou um mês desde que Hiroto se casou com Mako, e junto com este casamento veio Sakurako, a filha de Mako, que perdeu o pai durante o segundo ano do ensino médio. Agora ela está esticada pela sala, bocejando depois de terminar a lição de casa. Então, ela simplesmente se levanta e se coloca entre os dois adultos para assumir a tarefa de descascar batatas. Hiroto observa isso acontecer e sente algo se aliviar em seu peito, porque ele havia entrado nessa situação esperando resistência, esperando que ela o mantivesse à distância. Então, algo tão pequeno e comum quanto ela participar parece ter significado maior, como um sinal. Antes dessa vida existir para ele, o mundo de Hiroto havia se reduzido quase totalmente ao trabalho. Seus 30 e poucos anos trouxeram mais pressão, não menos, e suas noites se tornaram um ciclo de ficar sozinho no apartamento, bebendo cerveja enquanto via pessoas da sua idade anunciarem casamentos e famílias crescendo nas redes sociais. As ligações de sua mãe seguiam sempre o mesmo roteiro e acabavam voltando ao assunto de quais amigos de infância dele já haviam se estabelecido. Ele ouvia aquilo como um ruído de fundo, cansado demais com tudo o resto para realmente se envolver. É a voz de Mako que corta esses pensamentos e o traz de volta ao presente, já que ele havia se perdido novamente em sua mente. Ela percebe isso ao verificar como ele está, com uma preocupação silenciosa, antes de fazer uma leve provocação sobre no que ele poderia estar pensando. Ele se recompõe e diz que está tudo bem. E dessa vez isso é verdade, porque essa família e essa rotina se tornaram a primeira coisa em muito tempo que parece suficiente. Então, Mako percebe que o curry acabou. Já está tarde, mas ela mesmo assim vai em direção à porta. Quando Hiroto se oferece para ir no lugar dela, ela recusa e diz que não vai demorar. Ele não insiste, embora algo silencioso e indefinível surja dentro dele enquanto ela sai. Quase imediatamente, Sakurako aparece e puxa o braço dele, sugerindo que passem o tempo jogando videogame. Há algo na maneira como ela faz isso que chama a atenção dele. Ele pensa brevemente se aquilo era apenas longitude ou algo de natureza diferente, antes de deixar o pensamento de lado e permitir que ela o leve para o jogo. Eles acabam entrando em uma competição e Hiroto perde rapidamente. Sakurako sorri de forma leve e calorosa. Então, ela se inclinou sobre o armo dele e ele sente o peito dela encostar nele. Ele se afasta imediatamente, quase sem pensar, criando um espaço entre os dois. Ela parece genuinamente surpresa. Assustada, ela fica parada enquanto ele, hesitante, aponta que ela não é mais uma criança e que agir de forma tão grudenta provavelmente não é uma boa ideia. Em vez de se afastar, a expressão dela muda para algo mais suave e intencional, enquanto ela diminui a distância novamente e leva as mãos ao rosto dele, mantendo os dedos ali. Hiroto congela completamente e mal consegue perguntar o que ela está fazendo. Nesse exato momento, o som da porta da frente interrompe tudo. Mako voltou. Sakurako se levanta imediatamente e compreende a mãe com um sorriso, pegando o sorvete que ela trouxe. Ela diz que estava jogando com ele e que foi muito divertido.
Hiroto observa, se recompõe e se apega à explicação que vem repetindo para si mesmo. Ela perdeu o pai de repente e sua mãe está sempre ocupada, então ninguém realmente esteve presente para cuidar dela, e ele tenta se convencer de que está interpretando demais as coisas. O jantar fica pronto e os três se sentam para comer, enquanto Mako pergunta a Sakurako sobre a vida escolar e se ela já se adaptou à nova turma. Ela confirma que está tudo bem, que já fez amigos no clube de tênis e menciona que há uma partida chegando, convidando os dois para assistirem. Mako diz que tudo bem, desde que não atrapalhe nada, e acrescenta que adoraria ir se o tempo ajudar. Então o telefone dela toca e ela se afasta da mesa para atender. No instante em que Mako vira as costas, Sakurako olha para Hiroto e comenta casualmente que a maioria das garotas convida os namorados para esse tipo de jogo, mas que para ela, tê-lo lá funciona da mesma forma. Hiroto dá um sorriso rígido e diz que se sente honrado, sem saber bem como reagir. Quando Mako volta e pergunta o que perdeu, Sakurako responde com naturalidade que é segredo. Logo depois, Hiroto sente a perna dela encostar na dele por baixo da mesa, e ela permanece ali de forma claramente intencional, enquanto comenta como ele está se tornando um bom amigo. Hiroto fica com aquilo na cabeça sem conseguir entender nada. Naquela noite, no quarto, Hiroto hesita antes de tocar no assunto com Mako. Ele se vira para ela e começa a dizer com cuidado que é sobre Sakurako e que algo está em sua mente. Mako entende errado imediatamente e o interrompe, pedindo desculpas, achando que o peso de se tornar uma figura paterna de repente foi demais para ele. Hiroto a interrompe na hora e deixa claro que não é isso. Ele diz que está realmente feliz por terem se casado e que tanto ela quanto Sakurako são muito importantes para ele e que ela não deve se preocupar. Mako segura as mãos dele e o puxa para um abraço, e eles ficam assim por um momento, enquanto a noite se fecha de forma acolhedora ao redor deles. Do lado de fora do quarto, Sakurako está sentada no chão, no escuro, ouvindo tudo. Quando os sons lá dentro se acalmam em algo que ela reconhece, ela sorri para si mesma e sussurra a palavra papai. No dia seguinte, no escritório, Hiroto está funcionando com quase nenhuma hora de sono, e isso fica evidente. Ele está distraído quando seu colega, Sasaki, aparece sorrateiramente por trás e o faz pular de susto, começando a rir imediatamente. Sasaki comenta que um recém-casado não deveria estar tão exausto durante o expediente. Hiroto se recompõe e rebate, dizendo que o susto quase o matou, enquanto Sasaki continua rindo. Quando Hiroto olha para o relógio e percebe que já é ao meio-dia, os dois pegam suas marmitas e se acomodam para comer. Sasaki percebe que Hiroto está com um almoço caseiro novamente e comenta sobre isso. Hiroto menciona que ele mesmo preparou, além de ter feito o bento de Sakurako naquela manhã, o que imediatamente impressiona Sasaki. Sasaki reclama que sua própria esposa nunca preparou um bento para ele, e que só de mencionar isso em casa já recebe um olhar frio. Hiroto acha a situação genuinamente engraçada e diz que ter alguém que prepare suas refeições é algo pelo qual se deve ser grato. Sasaki concorda animadamente e então muda de assunto, dizendo que Hiroto se deu muito bem com uma esposa bonita e uma enteada fofa. Além disso, ele confirma o nome dela como Sakurako e acrescenta que sente inveja de Hiroto por viver com uma garota do ensino médio bonita que o chama de papai. Hiroto imediatamente apoia a garrafa de água na mesa com mais força do que pretendia. Algo na forma como Sasaki falou realmente o incomoda, e ele deixa isso claro. Ele diz que, tendo laço de sangue ou não, Sakurako é preciosa para ele, e que garotas do ensino médio ainda são crianças que merecem ser protegidas, porque a pior coisa que alguém pode fazer é olhar para uma criança daquela maneira. Sasaki percebe rapidamente que ultrapassou o limite e recua, insistindo que estava apenas brincando. No caminho de volta para casa, Hiroto fica repassando suas próprias palavras na mente. Ele repete para si mesmo que olhar para uma criança com esse tipo de intenção é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, e ele realmente acredita nisso. Mas então seus pensamentos voltam para a noite anterior e para o momento no sofá, quando Sakurako se aproximou dele. Ele é honesto o suficiente para admitir que algo dentro dele reagiu por um instante antes de se afastar,
e essa constatação o perturba profundamente. Ele se organiza mentalmente e decide que, como adulto e figura paterna, precisa agir melhor. Ponto final. Ele chega em casa e encontra o apartamento vazio, já que tanto Mako quanto Sakurako ainda estão fora. Então se joga no sofá para descansar. Sem aviso, mãos cobrem seus olhos por trás, e ele reconhece imediatamente a voz de Sakurako, chamando seu nome em resposta. Ela dá a volta no sofá, feliz por ter conseguido assustá-lo, e diz alegremente que quase fez o coração dele parar, enquanto ele entra na brincadeira com um sorriso. Então pergunta onde está Mako, e Sakurako explica que a mãe foi ao hospital, que geralmente demora porque sempre está cheio. Antes que Hiroto possa processar isso, Sakurako sobe no sofá e envolve o pescoço dele com os braços por trás, dizendo que já que a mãe ainda não voltou, quer ele só para si por enquanto. Ele fica completamente imóvel sem saber como lidar com a situação em que ela o colocou, enquanto as pernas dela pressionam contra ele e ela o abraça com força, dizendo que ele tem um cheiro bom. Ele se levanta com calma, mas de forma firme, criando espaço entre os dois novamente. Na cabeça dele reina a confusão, repetindo a mesma pergunta. Por que ela continua fazendo isso? Então Sakurako olha para ele com algo ferido nos olhos e pergunta se ele não gosta de ser tocado por ela, o que o faz parar imediatamente. Ele rapidamente diz que não é isso. Ela insiste e aponta que ele também se afastou na noite anterior, quando estava com a mãe dela, e isso o atinge mais do que ela imagina. Hiroto fica atônito ao perceber que ela deve ter estado do lado de fora da porta e ouvido coisas que não eram destinadas a ela. Ele fica visivelmente sem jeito, mas se recompõe e diz que se algum comportamento dele a fez se sentir indesejada, pede desculpa. Ele se agacha até o nível dela e explica cuidadosamente que uma distância natural entre um homem adulto e uma menina deve existir, não por antipatia, mas por ser o apropriado, ao mesmo tempo em que deixa claro que está genuinamente feliz por ela tentar se aproximar e que quer que eles se deem bem. Ele mal termina quando ela começa a chorar e isso o atinge imediatamente. Ele se pergunta se foi duro demais ou se entendeu tudo errado e se o que ela realmente precisava era simplesmente alguém que não fosse embora. Ela segura o braço dele em meio às lágrimas e diz que tem se sentido sozinha e está aterrorizada com a ideia de perder outro pai por causa de algo que fez. Hiroto sente o peso disso e diz que lamenta ter sido direto demais, prometendo que não vai a lugar nenhum e que pretende estar presente enquanto ela cresce ao lado da mãe. Quando ela pergunta se ele fala sério, ele confirma e segura as mãos dela. Então ela pergunta se pode receber um abraço só por um momento, e após uma breve pausa, ele concorda. Ela o abraça e agradece baixinho. Hiroto se apega à interpretação mais generosa de tudo. Ela é uma garota se adaptando a uma mudança repentina na família, ainda carregando tristeza, e ele sabe que não pode se tornar um bom pai da noite para o dia. Então decide, por dentro, demonstrar amor e constância. Sakurako, ainda abraçada a ele, murmura que vai fazer o possível para fazê-lo amá-lo ainda mais. Enquanto isso, Hiroto imagina os três construindo algo verdadeiro juntos, pouco a pouco, embora haja uma leve inquietação por trás do seu sorriso que não desaparece completamente. No dia seguinte, na escola, um garoto fica perto da sala encarando Sakurako quando ela escreve no quadro, deixando seu interesse bem evidente. Uma garota chamada Nao se aproxima, percebe o que ele está fazendo e imediatamente diz para ele desistir, porque isso nunca vai acontecer. Ele protesta confuso, mas Nao explica que conhece Sakurako desde o ensino fundamental e que inúmeros garotos já tentaram antes, sem sucesso, e vai embora deixando-o processar isso. Depois, Nao se junta a Sakurako, que entre os amigos é chamada de Tuko, enquanto se preparam para as atividades do clube. Enquanto se trocam, Nao menciona a possibilidade de Tuko arrumar um namorado. Tuko admite que tem pensado nisso e, ao ser perguntada que tipo de pessoa gosta, começa a responder, mas acaba deixando escapar que seria alguém como o papai. Nao fica paralisada, enquanto duas garotas próximas percebem e começam a provocá-la por gostar de homens mais velhos.
Tuco ri e desconversa enquanto o grupo se dispersa. Em outro lugar, um garoto chamado Ko, da turma 2-3, está entregando documentos a um professor quando este percebe que o céu está escurecendo e que vai chover. Como ainda não avisou o clube de tênis, pede a Ko que transmita que as atividades estão suspensas. Ko concorda e sai, admitindo para si mesmo que mal reconhece alguém no clube. Nas quadras, as garotas percebem que a folha de pontuação sumiu e Tuco se oferece para buscá-la. No caminho, ela cruza com Ko, que transmite o aviso sobre a chuva e a suspensão do treino. O momento coincide exatamente com a chegada da chuva. A chuva começa quase imediatamente depois que ele termina de falar, e eles acabam ficando juntos sobre um telhado, observando-a cair. A camisa de Tuco fica um pouco molhada antes de encontrarem abrigo completo, e Ko percebe isso e fica sem jeito, pedindo desculpas por não ter chegado até ela mais cedo. Ela acha a reação dele mais divertida do que constrangedora. Ele continua dizendo que ela é alguém que as pessoas realmente admiram por causa das suas notas e da sua personalidade, enquanto ela escuta com um sorriso. Então, em um tom brincalhão, ela pergunta se ele gosta dela, o que o faz congelar. Ele se atrapalha nas palavras antes de admitir que gosta dela, e de tudo nela, e depois rapidamente tenta reformular isso como admiração e amizade, dizendo que estaria lá se ela precisasse de ajuda. Tuco agradece calorosamente, e Ko fica meio desanimado, revivendo a conversa na cabeça. Ele tenta seguir em frente observando que a chuva não parece parar. Tuco então menciona casualmente que há alguém de quem ela gosta, e que se pudesse se aproximar dessa pessoa, não precisaria de mais nada. Ko processa isso em silêncio. Logo depois, Nao aparece correndo com um guarda-chuva, verificando se Tuco não está encharcada. Antes de sair, Tuco olha para trás na direção de Ko, levanta um dedo aos lábios com um pequeno sorriso e vai embora com Nao. Ko volta para a sala para pegar a mochila, pensando em tudo, especialmente na parte sobre a pessoa de quem ela gosta, que claramente não é ele. Um amigo o vê saindo e pergunta se ele está indo embora, e Ko confirma antes de mergulhar em pensamentos sobre como será segunda-feira. Lá fora, ele quase esbarra em Tuco, que está sem guarda-chuva, depois de aparentemente esquecê-lo, algo com que suas amigas já estão acostumadas. Ele oferece o guarda-chuva dele, já que sua mochila pode aguentar a chuva, mas ela começa a recusar antes que sua atenção se volte para outro lugar. Hiroto aparece no portão da escola segurando um guarda-chuva, e Tuco imediatamente se anima e corre até ele, chamando-o de pai na frente de todos. Hiroto simplesmente estende o guarda-chuva para ela, e eles entram em uma conversa natural enquanto vão para casa. Ko observa a alguns passos de distância, inicialmente achando que Hiroto é o pai dela, por causa da proximidade, mas depois olha novamente e percebe algo na dinâmica deles que não se encaixa completamente, mesmo que ele não consiga explicar o porquê. Hiroto acorda sobressaltado de um sonho que o deixa visivelmente abalado. Nele, Tuco está na sua frente com uma saia completamente encharcada, e ela levanta a camisa por trás, pedindo que ele a seque. Ele desperta antes que algo mais aconteça. No entanto, o alívio de perceber que era apenas um sonho não dura muito tempo, porque Tuco está ali, deitada ao lado dele na cama. Ela olha para ele com curiosidade e se pergunta em voz alta com o que ele estava sonhando. Enquanto ele entra em pânico por dentro, sabendo que não há nenhuma versão da verdade que possa contar, ele foca no problema mais imediato. Por que ela está na cama dele? Ela explica que algo a estava incomodando e que veio acordá-lo, e enquanto ele tenta se recompor, consegue apontar que ela não pode simplesmente subir na cama daquele jeito. Ela parece genuinamente despreocupada e levanta as pernas para mostrar que está usando calça, tratando a preocupação dele como se fosse apenas a roupa. E ele imediatamente cobre o rosto enquanto diz a ela que... Ele diz que ela não precisava demonstrar aquilo, e no mesmo movimento acaba batendo a cabeça na mesa de cabeceira. Tuco imediatamente demonstra preocupação e se aproxima para colocar um curativo na testa dele. Depois que ele agradece, pergunta sobre a mãe. Tuco o informa que ela saiu cedo para o trabalho de meio período, aparentemente cobrindo alguém que faltou. Herodo absorve a informação antes de dizer para Tuco sair do quarto enquanto ele vai lavar o rosto. Ela segura a parte de trás da camisa dele antes que ele possa sair e diz para ele colocar um curativo nela também, no mesmo lugar que o dele.
Quando ele aponta que ela não está ferida, ela encara isso como um desafio. Passa o dedo em algo afiado o suficiente para cortar a pele e o mostra como prova. Ele fica olhando para ela, completamente sem reação, e simplesmente coloca o curativo no dedo dela, porque não há mais o que fazer. Em voz baixa, diz que ela não precisava ir tão longe, já que ele teria feito isso de qualquer forma. Ela sorri e diz que compartilhar a dor e a felicidade um do outro é o que a família faz, acrescentando que o verdadeiro pai dela costumava dizer isso.